Bom, se você me perguntasse, me diz o nome de um pescador famoso, eu diria Pedro. Se você pedisse o nome de 3 pescadores famosos, eu diria Pedro, Tiago e João. E se você me pedisse o nome de uma costureira famosa, eu iria na Bíblia Sagrada e traria o nome de Dorcas. A história de Dorcas se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, 36 ao 42. A Bíblia diz que aquela mulher, ela percebeu uma necessidade nas pessoas que moravam em sua volta, que era necessidade de roupa, necessidade de costura na roupa. E ela ajudava a todos. Ela já era uma mulher viúva, diz o texto bíblico, e ela morre. E quando ela morre, todas as pessoas que lhe conheciam foram até a sua casa chorar o seu luto e lamentava muito, dizendo: ela nos ajudava muito, ela sabia as nossas necessidades e ajudava-nos naquilo que a gente precisava. Aí a Bíblia diz que Pedro vai até lá, quando chega na casa dela, diz: Tabita, levanta-te. Tabita era um outro nome de Dorcas. E a Bíblia diz que imediatamente Dorcas levanta. E sabe qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Mais uma vez, as suas atividades de ajudar os outros naquilo que eles estavam precisando. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025, está acabando fevereiro, tá? E aqui é o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje o nosso devocional é percebendo uma necessidade. Perceber uma necessidade. Dorcas, ela entendia qual era a necessidade das pessoas em sua volta. Esse texto de hoje conta também de uma enfermeira que estava cuidando de um paciente já em uma avançada idade, e aquele paciente estava barbudo, assim como eu, com a barba por fazer. Ela chega na filha daquele paciente e pergunta: posso tirar a barba do seu pai? Posso fazer a barba? E a filha disse: pode. E ela tirou com muito cuidado, com muito carinho. Ela percebeu a necessidade que tinha de barbear aquele homem. E ela chega na filha e diz assim: pessoas na idade dele, na geração dele, gosta sempre de estar todo dia com a barba feita. Ela encontrou uma necessidade em alguém que estava precisando. Aí a minha pergunta para nós é: ao nosso lado sempre tem alguém precisando de alguma coisa, de alguma ajuda nossa, e nós podemos fazer. Perceba isso. Às vezes tem pessoas que precisam que você abaixe um pouco ou agache um pouco e limpe só os seus sapatos. Outra pessoa precisa que você abaixe, amarre o cadarço. Outra pessoa precisa até que você abotoe apenas a camisa, porque elas não sabem como se ajeitar, como se arrumar. Outra vai esperar ou precisa que você dê um jeito no cabelo, arrume o cabelo e daí por diante. Não é verdade? Procure uma necessidade em sua volta e ajude alguém. Mas vamos para frente. Hoje nós vamos estar na nossa leitura diária, Números capítulo 17, 18 e 19. Capítulo 17 diz que, como o povo de Israel se levantava sempre contra Arão, contra Moisés e principalmente contra Deus, Deus fala para Moisés: pega aí 12 varas, uma representando cada tribo de Israel. Coloque as varas aqui dentro do tabernáculo. A vara que florescer foi essa pessoa que eu escolhi para ser sacerdote. E a Bíblia diz que levaram 12 varas, cada vara estava escrito o nome do líder pela sua tribo, e a vara da tribo de Levi estava escrito o nome de Arão. No outro dia, quando ele chega lá, aquelas varas tinham florescido, tinha brotos, tinha flores e tinha amêndoas. Aí Deus disse: eu quero que essa vara fique aí no tabernáculo para provar para todo o povo de Israel que eu escolhi Arão como sacerdote. E que eles entendam mais uma vez que eles não devem murmurar nem contra Arão, nem contra Moisés e nem contra Deus. O povo ficaram com medo, disseram: então será que nós vamos morrer? Porque nós vimos o Senhor, nós vimos a vara do Senhor, nós vimos como é que o Senhor trabalhou. Né? Aí entra aí no capítulo de número 18. Entra aí no capítulo de número 18 de Números. No capítulo 18 de Números, Deus chama mais uma vez o povo da tribo de Arão, os levitas, para fazerem o serviço como sacerdote. E lá, quando chega lá nos seus versículos de número 20 e o versículo 21, me chama muita atenção. Deus fala para Arão, o Senhor disse assim: ó, você, Arão, não terá propriedade e nem herança nessa terra. Você não vai ter propriedade nem herança. A tua herança e a tua propriedade sou eu, diz o Senhor.
Aí eu acho interessante, se fosse hoje, os sacerdotes de hoje, os pastores de hoje, que todos eles querem propriedade, todos eles querem herança. Se o Senhor dissesse para ele, olha, vocês não vão poder ter herança, vocês não podem ter propriedade. A minha herança e a minha propriedade é você. Aí os pastores hoje querem muita herança, querem propriedade, né? Eu queria, se hoje fosse assim, se tantas essas pessoas se denominariam como apóstolo, como bispo, né? Já que a herança dele seria só o Senhor, eu queria ver onde estaria esses pastorados. Aí vem aí uma outra parte que era o seguinte, a parte dos dízimos. E eu fiz o meu cálculo aqui rapidinho. A Bíblia diz o seguinte: todas as tribos trariam 10% de tudo aquilo que recebesse. Tinham 11 tribos, né? 12 com a tribo de Levita. Então eram 11 tribos. Se 11 tribos ganhasse cada uma 1.000, daria aí 11.000. Então o dízimo deles seriam 1.100. Ou seja, a tribo de Levi receberiam 1.100, mais do que o povo. Aí Deus disse, olha, quando você receber a paga de vocês, né, as ofertas do povo que eles trazem também o dízimo dos dízimos. É por isso que as 11 tribos trabalhavam, né, plantavam, colhiam, trazia 10% cada um. Aqueles 10% eles ofertavam no tabernáculo, que as ofertas eram para o sacerdote, eram para o levita. E desse dízimo que eles recebiam, eles davam os 10%. Por isso que ele recebia sempre 110%. Eu achei bem interessante aí como o nosso Deus é sábio, como o nosso Deus trabalha, né, para não deixar faltar na casa dos levitas. Aí você fazendo um cálculo rápido assim por cima, todos eles ficavam com a mesma quantidade, todos eles ficavam com a mesma parte. Tanto os levitas que não trabalhavam, quanto aqueles que trabalhavam, né? Quanto aqueles da tribo de Dan, as outras tribos lá, né? Todos ficavam com quantidade iguais. O nosso Deus é um Deus que trata muito da igualdade. Ele não trata pessoas com diferença. Em número 19, Deus trata aí como é que vai tratar a purificação do povo. Deus sempre quer um povo puro, Deus quer sempre um povo santo. A Bíblia diz que ele vem buscar um povo especial, santo, zeloso de boas obras. Mas vamos agora para o livro de Marcos, capítulo de número 6, para terminar a nossa leitura aqui diária, né? Marcos, capítulo de número 6, versículo 30 ao 56. No capítulo anterior, a Bíblia diz que os discípulos foram enviados para pregar, para curar os enfermos, para curar os leprosos, para expulsar os demônios. Agora eles estão voltando. Quando eles voltam, a Bíblia diz que eles vão para o outro lado do mar. Jesus chama eles dizendo, olha, aqui não dá para a gente ficar. A Bíblia diz aí, o texto, que eles não tinham nem tempo para comer, para alimentar. Aí Jesus disse, vamos para o outro lado. Foram para o outro lado. Só que quando chegaram lá do outro lado, sabe o que acontece? A multidão já estava lá. E olha, eu coloquei aqui, olha que naquela época não tinha nem carro. Imagina se fosse no dia de hoje, né? Aí eles já estavam no lado de lá. Quando Jesus encontra aquela multidão, Jesus começa a ensinar e vai embora à tarde. Quando chega no entardecer, os discípulos chamam Jesus e dizem, Senhor, vamos despedir esse povo embora, porque aqui não tem comida para eles. E Jesus disse que via aquele povo como ovelha sem pastor. E Jesus disse, não, vocês não podem despedir eles vazios, não. Dê alimento a eles, dê comida a eles. Jesus não despede ninguém vazio, tá? Aí a Bíblia diz que os discípulos disseram, mas onde é que nós vamos encontrar tanto pão para tanta gente? Aí Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Jesus disse, manda o povo sentar. O povo sentaram. Ele pega os pães, pega o peixe, agradece, ele dá graça. Ele não pede nem a multiplicação, ele só dá graça. Graças eu te dou, Pai, por esse alimento. Manda sentar. E sentaram uma turma de 50, de 100, 50, 100, e pegou aquele pão, mandaram os discípulos distribuir, saíram distribuindo, e o povo comeram, se alimentaram e se fartaram. E depois mandaram recolher os pedaços de pão que sobrou e os peixes. E sobraram 12 cestos com pães e peixe. Esse é o nosso Deus poderoso. Aí a Bíblia diz que quando termina ali, Jesus manda os discípulos ir para o outro lado, né? Enquanto os discípulos vão para o outro lado, Jesus estava despedindo a multidão. Quando ele despede a multidão, ele vai para o monte para orar mais adiante. E os discípulos estão lá no mar. Jesus pediu para eles atravessar o mar, tá? O mar está ali.
Aí pediram para os discípulos ir para o mar, né, para o barco. Só que lá no barco, a Bíblia diz que começou uma grande tempestade. Enquanto os discípulos estavam lá no mar, Jesus estava na terra. Só que lá na terra onde Jesus estava, no local onde Jesus estava, Jesus via o sofrimento dos discípulos. Jesus via que eles estavam passando por apuro. Jesus via as dificuldades dele e foi em encontro para o ajudar. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, qual o sofrimento que você está passando, mas uma coisa eu lhe digo, como servo do Senhor que somos, e você está ouvindo esta palavra, Deus pode estar indo ao teu encontro nesse momento para dar um basta na situação que você está passando. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser um problema de cunho pessoal, pode ser uma amargura na alma, eu não sei, pode ser qualquer um problema, pode ser a porta de emprego, mas eu quero orar pela sua vida e pedir que o Senhor entre na área que você mais precisa, nesse momento. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é nesse momento que eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está assistindo nesse vídeo, nesse momento. Eu não sei em que dia da semana ele está assistindo esse vídeo, mas eu oro ao Senhor, para que esta oração possa ter o efeito, Senhor, necessário, e que o Senhor vá de encontro a esta pessoa que está nos ouvindo agora, neste momento. Vá de encontro à sua vida, vá de encontro à sua situação, que estas minhas palavras, Senhor, possam ser palavras com efeito especial da Tua palavra. Senhor, que a minha oração tenha o efeito que diz a Tua palavra, que a oração, ela pode muito, é poderosa e eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Então eu quero te pedir, dá vitória ao Teu filho, dá vitória à Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Deus abençoe sua vida, sua família. Amanhã nós temos mais.